Vendo essas imagens, vocês conseguiriam acreditar que isso é no Japão? E se eu dissesse que essas pessoas são mais temidas do que a própria Yakuza? Eu sou Naka e este é o Japatonic. E hoje vamos falar sobre a extrema esquerda, a extrema direita e sua relação com a máfia. Bom, para começar, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o Japão vivia uma tensão forte entre socialismo e nacionalismo. E havia grupos bem radicais dos dois lados. O país, no pós-guerra, estava em um momento de caos e instabilidade política muito intensa. E, basicamente, o Japão já começava a se alinhar aos Estados Unidos, o que gerou resistência da extrema esquerda. Os socialistas japoneses não queriam que o país virasse um fantoche dos Estados Unidos. Eles defendiam uma aproximação mais forte com a China. Aliás, em 1960, há uma foto bastante famosa. Nela, o líder socialista japonês é assassinado por um jovem de 17 anos que fazia parte da ultradireita japonesa. Alguns dizem que esse ato acabou com o socialismo no Japão. Mas não é tão simples assim. A resposta não é um sim ou não. Esse assassinato teve, acima de tudo, um peso simbólico enorme. A direita queria mostrar que o povo japonês não apoiava o socialismo. Esse líder chegou, inclusive, a conhecer e tirar uma foto com Mao Tse-tung. Mesmo assim, a esquerda japonesa nunca chegou a ser realmente poderosa. Depois das Olimpíadas, o governo percebeu que Tóquio precisava de um aeroporto maior, porque o de Haneda já não dava mais conta. Foi aí que surgiu o plano de construir um novo aeroporto, Narita, que, aliás, é por onde a maioria das pessoas chega hoje ao Japão. No fim dos anos 60, anunciaram a construção desse novo aeroporto. Mas o que aconteceu? A área escolhida ficava numa região rural, onde havia muitos agricultores que viviam e trabalhavam há gerações. O governo forçou os camponeses a venderem suas terras para viabilizar a obra. Mas isso não seria aceito tão facilmente. Os agricultores queriam defender as terras deixadas por seus pais, avós e bisavós, onde sempre trabalharam e viveram. E foi aí que a situação começou a esquentar. O Partido Socialista entrou na briga. Toda a extrema esquerda, estudantes, militantes e até diplomatas, se uniu aos agricultores para resistir. E quando chegou o ano de 1970, 71, quando de fato tudo começou, construção, desmatamento e tudo mais, houve uma resistência extremamente violenta. Esse foi um dos episódios de manifestação mais violentos da história contemporânea do Japão. Os manifestantes chegaram a erguer fortes e torres de vigilância feitas de madeira. Tudo muito improvisado e precário, mas surpreendentemente grande e resistente. Você via camponeses atirando coquetéis Molotov em tratores conduzidos pela polícia. Foi um caos total. Mesmo assim, o aeroporto acabou sendo construído. Como os grupos eram pouco organizados, acabaram perdendo. Houve muitas mortes, mas a obra seguiu em frente. O aeroporto deveria ter sido inaugurado em 1972, mas só foi aberto em 1978, um atraso de 6 anos. Isso tudo por causa das manifestações e da resistência local. E mesmo com o aeroporto inaugurado, ele só abriu com uma pista, porque os protestos continuaram mesmo após a obra. Nos anos 80, o governo quis iniciar a chamada Fase 2 da expansão do aeroporto. Mas a resistência ia permitir? Obviamente que não. Houve uma grande manifestação na cidade de Narita. Do lado civil não há números oficiais. Mas estima-se que mais de 9.000 policiais de choque participaram da operação. E nas imagens da época é possível ver manifestantes com capacetes, rostos cobertos, carregando troncos enormes para tentar derrubar as barreiras policiais. Cenas assim nem parecem ser do Japão que a gente imagina hoje.
Além disso, não sei se alguém aqui já viu um certo filme de anime, Akira, de 1988. Antes do filme, já existia o mangá original. E logo na primeira metade do filme, há uma cena bem clara de manifestações nas ruas. Akira é um clássico cyberpunk, supostamente futurista, e a gente pensa, que futuro sombrio. Mas não é tão assim. Na verdade, o filme reflete bastante o clima real do Japão dos anos 80. Não era um futuro pior, era só o presente, representado de forma direta. Os manifestantes do filme são praticamente idênticos aos da vida real. Capacetes, óculos e rostos cobertos, enfrentando a tropa de choque. No fim das contas, o aeroporto foi concluído como planejado, com alguns anos de atraso. E o que aconteceu com a extrema esquerda? Bem, nessa altura, muitos dos camponeses pelos quais eles lutavam já estavam envelhecidos. Vários já tinham até falecido. O governo também começou a apertar a pressão sobre eles. Os líderes começaram a ser presos. E quando não havia crime específico para enquadrá-los, eles eram colocados em listas negras. E assim não conseguiam empregos em grandes empresas, nem mesmo em muitas médias. Afinal, a esquerda não tinha grandes patrocinadores. Era formada basicamente por trabalhadores comuns. E nos anos 90, esses grupos já estavam praticamente desaparecendo. Ainda existem, sim, porque o Japão é um país democrático, onde qualquer um pode ser de direita ou de esquerda. É possível se filiar livremente a partidos extremistas de qualquer lado. Mas o poder da esquerda é hoje bem pequeno. Inclusive, até hoje existe o Partido Comunista Japonês no parlamento. Mas, dos 800 membros da Dieta, eles ocupam menos de 10 cadeiras. Ou seja, não tem voz muito forte. Por outro lado, há a ultradireita nacionalista, chamada Uyoku, que significa a direita. Já Saioku significa a esquerda. O Uyoku é um grupo ultranacionalista, militarista e conservador, que mantém vínculos com a Yakuza praticamente desde que surgiu. Mas os objetivos da extrema-direita mudaram bastante do pós-guerra até hoje. No começo, por exemplo, nem havia uma pauta clara de racismo ou xenofobia, algo que hoje é bem característico. A gente poderia pensar que depois da Segunda Guerra Mundial, os ultranacionalistas estariam revoltados com os americanos. Mas não. Quem era contra os Zereolaio era a esquerda. A direita, na verdade, apoiava os americanos, porque via os comunistas como os verdadeiros inimigos. Com o fim da Guerra Fria e o declínio do comunismo, eles precisaram encontrar novos inimigos. E passaram a direcionar parte dessa hostilidade aos Estados Unidos, e principalmente a estrangeiros, sobretudo chineses e coreanos, que eram os principais grupos de imigrantes na época. Já a esquerda praticamente desapareceu das ruas. Ninguém mais aparece de capacete e rosto coberto. E, se existe alguma organização ativa, é bem difícil saber, porque há censura sobre a esquerda. Quando organizam manifestações, elas não recebem cobertura da imprensa. A ideia é evitar que outras pessoas que compartilham desse pensamento se sintam incentivadas. Por outro lado, a direita também não aparece tanto na mídia tradicional. Mas isso não é porque há censura, é porque eles simplesmente não têm feito grandes movimentos. São pessoas que, no máximo, você pode encontrar pelas ruas. A verdade é que eu já cruzei várias vezes com aqueles caminhões pretos onde eles ficam. São os veículos usados para fazer propaganda. Eles são chamados de Gaishengsha, que significa algo como carros de propaganda urbana. E quando você cruza com eles, normalmente é no momento em que estão atuando, fazendo o que sabem fazer de melhor: propaganda. Hoje em dia, eles apelam bastante para pautas como a questão dos imigrantes e o discurso de que o país precisa voltar a ser como era antes. Eles também são contra o artigo 9 da Constituição Pacifista, que impede o Japão de ter um exército completo, limitando-se apenas às forças de autodefesa. Eles querem mudar a Constituição. E, além disso, querem que o imperador volte a ser a figura principal do governo.
Eles não são políticos nem pertencem a partidos, são apenas ativistas. O que fazem, basicamente, é espalhar propaganda e tentar recrutar novos membros. Eles se mantêm através de associações. Quem entra paga uma taxa, embora a maioria dos membros já tenha seus próprios empregos. São pessoas que trabalham e contribuem com essas associações, enquanto muitos líderes também têm suas carreiras paralelas. Dizem que podem existir até 1000 organizações diferentes de extrema-direita no país. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, nas notícias, sobre o partido Sanseito, que representa a extrema-direita política. Mas não há provas concretas de que esse partido esteja ligado diretamente a esses grupos ativistas. Pode haver alguma conexão nas sombras, mas nada oficial. A máfia Yakuza, que muitos já conhecem, é formada por organizações criminosas fortemente nacionalistas e tradicionalistas. E a Uyoku, a ultradireita, foi usada por eles como uma espécie de braço político. O pensamento da Yakuza e da extrema-direita sempre caminhou muito próximo. E eles souberam explorar muito bem essa sintonia ideológica para fins políticos. Durante muito tempo, a Yakuza chegou a financiar movimentos ultradireitistas. E, ironicamente, muita gente diz ter mais medo desses grupos do que da própria máfia. Isso também vem de teorias conspiratórias, porque existem muitas lendas sobre a Uyoku. Por exemplo, dizem que ela teria sido fundada por famílias milionárias descendentes de samurais. Essa é, inclusive, a teoria da conspiração que eu mais gosto. É bem curiosa, já ouvi japoneses falarem disso, e embora não faça muito sentido, é divertida. Outra lenda diz que havia um plano para executar o imperador do Japão, que ele seria levado a julgamento e condenado à morte. Naquela época, a extrema-direita estava começando a se formar. E lembre-se, o Japão estava completamente destruído. As empresas e marcas estavam por baixo, mas as famílias multimilionárias, muitas delas descendentes de clãs samurais riquíssimos, segundo dizem, se aliaram à ultradireita para subornar o exército americano. Eles teriam subornado os Estados Unidos para manter o imperador vivo. E, por causa disso, dizem que até hoje eles têm quase uma espécie de imunidade, como se pudessem fazer o que quiserem. Muita gente acredita que a extrema-direita é quem realmente comanda a máfia japonesa. Eles não são oficialmente reconhecidos como máfias, mas agem com bastante liberdade. Eu sei que essas histórias não fazem muito sentido, nem tentem entender demais. São teorias conspiratórias, mas são bem interessantes. E, seguindo esse raciocínio, por que será que tanta gente tem medo deles? Quando cheguei ao Japão, logo nos primeiros dias, lembro que estava no carro indo trabalhar com um senhor que dirigia para mim. De repente, um desses caminhões entrou na frente, pela direita, e ele soltou. Não! Ele ficou tenso e eu perguntei, o que foi? Ele respondeu, não aponta com o dedo. Eu ainda repeti, mas por quê? Eles são piores que a máfia, ele disse. Perguntei, mas quem são essas pessoas? Um bando de malucos racistas. Depois desse dia, fiquei com aquilo na cabeça. Nunca mais soube de nada, até que vi um desses caminhões na rua. Mais tarde, depois de ouvir essas teorias conspiratórias, bateu uma vontade de investigar mais. Mas enfim, do que a extrema-direita tem medo? No fim das contas, estamos falando de pessoas extremistas. A Yakuza, por exemplo, geralmente não mexe com civis. Sempre foi assim. Em muitos bairros, essas máfias até eram vistas com respeito, porque ajudavam em festivais e eventos comunitários. Sim, as pessoas tinham medo deles, mas não tanto. Já a extrema-direita tem muito mais liberdade. Eles são vistos como gente perigosa. Desde o assassinato de 1960, carregam uma imagem de violência. O jovem que cometeu aquele crime foi preso e acabou tirando a própria vida na prisão. Ou seja, não é que nunca enfrentaram punições.
Mas a imagem de impunidade vem do fato de terem laços políticos, embora não sejam políticos de fato. Eles têm ligação com a máfia, mas não são a máfia. O problema é que a extrema-direita tem uma ideologia considerada incorruptível. Veja, a máfia, por exemplo, não tem uma ideologia bem definida. Eles seguem regras, têm objetivos, princípios próprios, mas não lutam por uma causa ideológica. Já a ultradireita tem um objetivo claro pelo qual luta. Constantemente, supostamente. E por ser movida por ideologia e não por regras, isso acaba impondo um medo diferente. Porque, no fim das contas, o que eles querem é voltar ao Japão de antes da guerra. Ou seja, ao imperialismo e a uma época em que colonizar outros países era aceitável para eles. Essa ideologia é perigosa e é por isso que gera tanto medo. Mas, afinal, o que a extrema-direita está conseguindo hoje? Na prática, não muita coisa. Eles se concentram principalmente em temas históricos, especialmente a Segunda Guerra Mundial. O objetivo é fomentar um forte sentimento de patriotismo. Mas o Japão, de modo geral, não tem uma memória histórica forte e é um dos países menos patrióticos que você pode imaginar. Os japoneses até têm certo orgulho nacional. Mas esse orgulho não chega nem perto do patriotismo de países como a Argentina, por exemplo, ou do patriotismo americano. Nada parecido com isso. É como se o Japão vivesse em uma espécie de bolha. E, de certa forma, isso traz tranquilidade, porque há poucos conflitos sociais, reflexo dessa falta de memória histórica e de mobilização patriótica. Cada um pode tirar suas próprias conclusões sobre se isso é bom ou ruim. Eu já falei sobre isso em outro vídeo. Muita gente me criticou, mas essa continua sendo a minha opinião. Sinceramente, eu gosto quando as pessoas são mais tranquilas. Agora vamos para o próximo tema. A Yakuza, a máfia japonesa tão conhecida. Qual é a relação dela com os dois lados? De forma direta, não há tanta ligação. Mas, historicamente, a Yakuza chegou a financiar grupos ultradireitistas, que a usavam como braço para enfrentar a extrema-esquerda com violência. Ou seja, sempre caminharam juntos com um objetivo comum: combater o comunismo. A máfia Yakuza também odiava o comunismo e tinha simpatia por tudo que romantizava a direita. Mas hoje eu quero focar por outro lado ao falar das máfias, porque tudo isso aconteceu há alguns anos. Eu já fiz um vídeo completo sobre a Yakuza. Recomendo muito assistir. Hoje quero comentar algumas mudanças recentes. Muitos já sabem que a máfia, a Yakuza japonesa, está em forte decadência. Basicamente, em 2010, foi aprovada a Lei de Prevenção ao Crime Organizado, voltada especialmente contra grupos violentos, conhecidos como Boryokudan. Desde então, a vida da máfia ficou bem mais difícil. Antes, essas organizações eram muito estruturadas e registradas legalmente. Funcionavam quase como empresas. A polícia já sabia exatamente quem eram os grupos e quem se qualificava como Boryokudan, grupos oficialmente reconhecidos como criminosos. Com a nova lei, qualquer pessoa ligada a essas organizações passou a não poder abrir conta bancária, fazer linha telefônica ou alugar propriedades. Eles ficaram limitados ao que já possuíam, sem poder expandir negócios, investir ou crescer financeiramente. Aliás, recomendo o filme Yakuza e Família, que retrata bem essa realidade. Então, se hoje em dia alguém entra para a Yakuza, praticamente não pode fazer nada. Por isso, eles acabam pagando pessoas limpas para servirem como laranjas nos negócios que querem abrir. Mesmo assim, dos cerca de 80 mil membros que existiam nos anos 90, hoje restou apenas
um quarto. Ou seja, estima-se que atualmente existam aproximadamente 20 mil membros ativos da Yakuza. E os jovens de hoje não têm mais interesse nisso, porque simplesmente não há vantagens. Se você entra para a Yakuza hoje, só vai arrumar problema. Não vai poder alugar nem comprar nada. Basicamente só o que encontra no supermercado. Mas, claro, jovens problemáticos sempre existirão. Não é porque a máfia enfraqueceu que desapareceram as pessoas ruins. Antigamente, a Yakuza recrutava grupos chamados Shinpira. Eles eram basicamente pequenas células subordinadas à organização principal. E eram esses grupos que faziam o trabalho sujo para a máfia. Eles não recebiam favores, mas respeitavam rigidamente as hierarquias. Eles tinham uma pequena estrutura, mas eram os encarregados de sujar as mãos. Não faziam parte oficial do grupo, mas eram mandados para bater ou até matar alguém. Afinal, a família queria manter a imagem limpa. Entre aspas, claro. Esses grupos praticamente desapareceram. Hoje surgiram os chamados Hangure, de Hanbun, que significa metade. Dizem que eles não são nem brancos, legais, nem negros, Yakuza. Estão no meio do caminho, nem legais, nem totalmente ilegais. Embora na prática seja assim, crime. Os Hanguri costumam ser jovens de gangues que não respeitam nenhuma hierarquia. Eles não têm organização definida, por isso são difíceis de rastrear e são vistos como invisíveis para a polícia. A principal atividade deles envolve golpes online, fraudes por telefone e, às vezes, trabalhos terceirizados para a máfia. Ou seja, eles não dependem diretamente da Yakuza, mas podem colaborar com ela, sem qualquer compromisso ou vínculo formal. É por isso que muitos dizem que os Hangure são hoje os mais perigosos. Eles não seguem regra nenhuma. Eles não têm códigos de conduta como as máfias. Podem usar violência gratuita se quiserem. Hangure não é uma organização formal. É mais um conceito. Não existe o grupo Hangure. Podem até existir conexões entre grupos, mas muitas vezes trata-se apenas de um padrão de criminosos jovens. Você pode pensar, por que não chamá-los simplesmente de criminosos? A resposta está no termo furió. Furió significa falha. Quando se diz furiójin, fala-se de alguém com defeito. No caso, jovens rebeldes que cometem pequenos delitos, como arruaça ou vandalismo. Esse tipo de comportamento pode escalar para crimes, como agredir alguém na rua sem motivo. Ou ainda pequenos furtos, roubos em lojas, delitos de baixa gravidade. Mas o Hangure, diferente dos furió, age em grupo e comete crimes bem mais pesados. E podem envolver vários tipos de crimes. Em alguns casos, até tráfico de drogas. E sim, podem estar envolvidos em redes maiores de crimes. Muitas vezes, estão por trás de esquemas bem perigosos. Na verdade, muitos Shinpira acabaram virando Hangure para se desvincular oficialmente da Yakuza. Hoje, inclusive, ter relações diretas ou negócios com a máfia é crime. Por isso, eles cortaram vínculos formais e passaram a atuar de forma independente, sem fidelidade a nenhum clã. Ou seja, então o Japão estaria livre de organizações criminosas, né? Pois não, senhor. Não é bem assim, nem de longe. Nossa, que vista linda esse lugar tem! A verdade é que, justamente por a Yakuza estar enfraquecida, isso abriu espaço para outras máfias, como a chinesa e a nigeriana. Atualmente, são as mais fortes em Tóquio. A máfia chinesa está bem estabelecida em Tóquio e Yokohama. E a nigeriana também tem forte presença, principalmente nas ruas de Tóquio, em Kabukicho, em Shinjuku. Já falei diversas vezes. É preciso ter cuidado com os nigerianos que atuam por lá. Alguns estão apenas ligados a clubes e fazem convites legítimos.
Mas, hoje em dia, não vale a pena arriscar, porque você nunca sabe quem está agindo legalmente ou quem está te levando para um golpe. Pode ser alguém que te drogue, roube seu dinheiro, estoure seus cartões e você acorda na rua no dia seguinte. Com a queda da Yakuza, essas máfias estrangeiras estão crescendo cada vez mais. E vale lembrar, por pior que fosse, a Yakuza tinha alguns pontos positivos, entre aspas, por causa de seus códigos. Foram justamente esses códigos e o registro formal com a polícia que acabaram contribuindo para sua decadência. Com tudo registrado e controlado, o cerco fechou. A organização foi enfraquecendo. Enquanto isso, as máfias estrangeiras fazem tudo que a Yakuza já não pode fazer. E mais, a Yakuza era vista como um mal necessário. Mas esse conceito é muito discutível. A máfia nigeriana e a chinesa não seguem código nenhum. Por sorte, no cotidiano do Japão, não há grandes problemas com direita, esquerda ou máfias. O país ainda é muito tranquilo. No dia a dia, basicamente não se nota nenhum problema visível. E isso é ótimo! Enfim, curiosidades. Espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos na próxima. Um abraço para você, sua família, seu pet e o idiota do vizinho. Será que deu para entender alguma coisa? Foi uma mistura completa de ideologias e assuntos. Mas, bom, também não é uma aula de história nem de ciência política, né?